Então vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Eu me chamo Marcos Galdino, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês os trabalhos que os meus alunos fizeram, que é a criação do álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Aí pessoal, esses aqui são os trabalhos dos alunos do curso de Design Gráfico lá da Faculdade Unip. Nesse semestre eles tiveram que desenvolver como projeto integrador o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E é isso que a gente vai dar uma olhada no vídeo de hoje. Esses trabalhos foram feitos pelos alunos do segundo e terceiro períodos, seguindo a grade do terceiro período, e as principais disciplinas dos semestres foram Computação Gráfica 3D com o professor Robson, Design Editorial com o professor Vinícius e Produção Gráfica comigo. Normalmente o projeto integrador desse período é a produção de uma revista, mas como nós estamos no ano de Copa, então eu sugeri para a coordenadora que os alunos fizessem o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Ela concordou e aí agora nós vamos ver aqui o resultado do trabalho desses alunos. Bom, vou começar pelo grupo 1, estou chamando de grupo 1 porque eles foram o primeiro grupo a apresentar os trabalhos, e vou começar por esse grupo porque para mim foi o melhor trabalho feito pela turma. Esse aqui é o kit que foi entregue por eles, eu vou abrir aqui para a gente ver o que veio. Eles colocaram dentro desse saquinho plástico fechadinho, né? E aqui a gente encontra 2 exemplares do álbum de figurinha, depois eu vou explicar para vocês por que tem 2. Eles também entregaram a miniatura do troféu, né? Vieram 3 miniaturas, porque um ficou com a coordenadora, agora aqui eu só tenho 2. E eles entregaram 14 pacotinhos de figurinha lacrado. Aqui agora tem 12, porque 2 eu abri lá no dia da apresentação. Inclusive, achei essa figurinha aqui lá no dia da apresentação. Bom, eles entregaram 2 exemplares de albinho de figurinha, porque esse aqui é o produto final que eles entregaram, e esse aqui é uma impressão teste que eles fizeram, para depois corrigir alguns detalhes e entregar o produto final. Isso mostra para mim como eles tiveram uma preocupação com vários detalhes, né, no decorrer do projeto. Uma das coisas mais importantes aí para o design, quando você está desenvolvendo um projeto, é começar pela pesquisa de similares. E eles tiveram a preocupação de fazer isso. Então eles foram atrás do álbum de figurinha da Panini, que é a marca principal aí na produção dos álbuns de figurinha, né, da Copa de 2022 do Catar. E aí eles fizeram um estudo, né? Eu vou passar aqui as páginas para a gente ver como que ficou a parte de dentro do álbum de figurinha. Depois eu vou falar os pontos positivos e os pontos de melhoria. Então nós temos aqui uma parte do editorial, uma página aqui que já dá para colar algumas figurinhas, tipo a bola oficial, as figurinhas dos mascotes. Nós temos a parte do sumário, aqui uma área que eles chamaram de quadro de honra, onde você tem aqui todos os anos das Copas do Mundo e os países vencedores. Aqui tem um ponto bem importante, né? Que é tipo um gabarito, para a gente entender como que funciona a composição, né, a estrutura das figurinhas. Então você tem aqui, por exemplo, a bandeirinha do país, o nome do jogador, e aqui você tem o número da camiseta dele, o número da figurinha. Aqui na parte de cima ele vai mostrar para nós a posição do jogador em campo, e aqui na lateral direita nós temos algumas informações pessoais, aqui alguns dados pessoais do jogador, tipo altura, peso e a data de nascimento. Bom, continuando aqui, nós temos aqui a parte onde vai colar as figurinhas dos estádios. Eles criaram aqui uma página fictícia de propaganda, fazendo uma sátira aqui aos sites de jogos de aposta, né, que eles chamaram aqui de Jogo do Burrinho. Aqui nós temos uma página que vai mostrar os grupos da Copa, são 12 grupos, né. Aí aqui já começa as seleções, eles ficaram aqui com a Bélgica, com a África do Sul, com o Egito, com a França. E aí eles têm essa página especial aqui do Pelé, que é toda preto e branco, e eles têm uma figurinha especial, que é holográfica, né, que você cola ela aqui, ó. Uma outra página que fala sobre curiosidades da Copa do Mundo. Aqui você tem uma página que para você escrever aqui os resultados finais, então você vai colocar aqui o nome da seleção campeã, da vice-campeã e do terceiro colocado. E aqui você tem as fotos, né, dos integrantes do grupo. Bom, os pontos positivos do trabalho deles. Eu gostei muito da composição da capa, eu acho que ela comunica bem com o público-alvo, né? Eles trouxeram aqui elementos do universo do futebol, coisas que a garotada vai gostar muito, né? Então tem aqui a bola da Copa, a marca da FIFA, os principais jogadores, os mais relevantes, né? Os mais conhecidos aí no futebol mundial e que vão estar participando dos jogos da Copa, né? Tem aqui as bandeirinhas de todos os países que estão participando da Copa, né? Dos dois lados. Então você tem uma composição simétrica e bem equilibrada. Um outro ponto positivo aqui do trabalho deles é a impressão. Eu achei a impressão deles muito boa,
O trabalho ficou bonito, né? Ficou bem colorido. E eles imprimiram aqui no papel couché 115 gramas, tanto a capa quanto o miolo. Gostei da estrutura que eles fizeram aqui das figurinhas e o gabarito, né, para a pessoa entender aqui cada parte das figurinhas. Eles utilizaram o sistema de numeração tradicional, né, então achei legal, né, ficou bem funcional. Essa página aqui do jogo do burrinho eu achei muito engraçada. A estrutura também que eles colocaram aqui para colar as figurinhas. Essa página do Pelé aqui ficou sensacional, e a ideia deles criarem uma figurinha holográfica especial, né, para colocar aqui na página, a página toda preto e branco. E essa figurinha aqui holográfica, né? Isso aqui é uma das coisas mais bacanas que eu achei no álbum de figurinha deles, né? Sem falar assim na homenagem que eles fizeram aqui ao Pelé. A diagramação da página ficou bonita, né? A composição ficou muito bem trabalhada essa página aqui. Um ponto positivo também está relacionado aí com o pacotinho de figurinhas deles, né? E comunica bem aqui com o álbum de figurinhas. A gente percebe que faz parte do mesmo projeto gráfico, né? Eles têm a mesma linguagem. Então eles conseguiram transferir a mesma ideia para cá. E a escolha do papel que eles usaram, que é o papel jornal, achei bem interessante, né? Lembro os pacotes de figurinhas de quando eu era criança, né? Eles vinham desse jeito no papel jornal. As figurinhas que eles fizeram também achei bem interessante, figurinhas holográficas, as figurinhas normais também, o tamanho da figurinha. E claro, né? A minha figurinha aqui é um ponto positivo também. Agora vamos dar uma olhada aqui nos pontos de melhoria. O sumário ficou um sumário bem simplório, lembra um pouco até esses sumários que a gente faz em trabalhos acadêmicos, né, ou trabalhos de escola. Eu acho que daria para trabalhar um sumário mais elaborado aqui, né? Acho que ainda daria para melhorar essa parte aqui, daria para fazer algum trabalho diferente aqui, talvez com as letras, ou talvez montar aqui uma tabela com faixas, né? Alguma coisa assim. Ficou bom, mas eu acho que daria para melhorar. Essa parte de texto também, acho que dá para melhorar um pouquinho. E com relação a essa página aqui, eu acho que quando a gente trabalha no formato A4, que é o tamanho dessa página, né, 3 colunas o texto fica bem apertado. Então talvez se eles tivessem trabalhado em 2 colunas, ficaria melhor. Não ficou ruim, mas daria para melhorar. Eles têm que entregar também um trabalho escrito, né, que é a fundamentação teórica, com a formatação da BNT. Apesar de eu ter encontrado alguns errinhos de formatação aqui, de acordo com as regras da BNT, eu sugeri para a coordenadora que a nota desse grupo fosse 10, porque eu achei o trabalho deles muito bom. Aí pessoal, esse aqui é o trabalho do grupo 2, ele foi entregue numa caixa. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver o que veio dentro. Então nós temos aqui miniaturas do troféu, né? Eram 3, a coordenadora ficou com 1, então agora nós temos 2 aqui. Eles entregaram também esse pacote aqui de figurinhas. Tem aqui alguns pacotes de figurinhas lacrados para poder abrir também. Algumas figurinhas que nós abrimos lá no dia, né? Então já tem aqui algumas figurinhas. Encontramos aqui também figurinhas especiais holográficas dos professores que deram aula para eles esse semestre. Então tem uma figurinha minha que deu aula de produção gráfica para eles, uma figurinha do professor Vinícius, que deu aula de design editorial, e uma figurinha do professor Robson, que deu aula de computação gráfica 3D. E aqui nós temos o albinho, né? O exemplar do albinho. Bom, então vou fazer assim, eu vou passar as páginas para a gente ver a parte interna do albinho de figurinhas, depois eu falo os pontos positivos e os pontos de melhoria que eu achei desse trabalho. Então vamos dar uma olhada aqui na parte de dentro. Tem algumas composições. Esse grupo aqui foi o grupo que ficou com a seleção do Brasil. Nós fizemos um sorteio, né? E aí esse aqui foi o grupo que ficou com a seleção do Brasil. Então aqui abre a seção da seleção brasileira. Aqui onde vai ser colada as figurinhas. Aqui abre a do Haiti. Aqui vai ser colada as figurinhas. Aqui abre a seleção do Marrocos. Aqui da Escócia. E aqui a última seção, que é onde você vai colar as figurinhas dos estádios de futebol lá da Copa. E aqui a contracapa. Os pontos positivos desse trabalho, né? Eu acho que a impressão é um ponto positivo. Eu achei bonita a impressão deles. Eles imprimiram o trabalho deles no papel couché 115 gramas, né? Tanto a parte do miolo como a parte da capa. E eu achei que a impressão ficou muito bonita. A gente consegue ver os detalhes dela aqui, ó. Eles falaram para mim que eles imprimiram um outro
albinho, né? E aqui tinha ficado tudo escuro. Então eles voltaram lá no computador, né? Baixou, clareou as imagens e aí imprimiu de novo. E aí ficou melhor. Agora a gente consegue ver os detalhes. Então a impressão aqui é um ponto positivo. Aqui, se a gente dá uma olhada na página do Marrocos, a gente consegue ver aqui em detalhes a imagem que eles utilizaram no fundo. A qualidade da imagem, né, que é outro ponto positivo que eu ressalto aqui no trabalho deles, juntamente com a qualidade da impressão. Outro ponto positivo aqui que eu ressalto é a qualidade da diagramação, a forma que eles sabem organizar os elementos dentro da página, né? Então olha só o jeito que eles fizeram o sumário, né? Ficou bem interessante. Aqui tem bastante contraste na página, ficou uma página bonita, interessante essa aqui. Olha como eles colocam o texto referente aqui à abertura, né, da seleção. Então esse aqui é um ponto positivo, a diagramação, né? O jeito que eles colocaram também à disposição para colar as figurinhas, né? Achei bem legal. Tem equilíbrio aqui, é um sistema simétrico, né, que eles estão usando. Achei esse aqui como um ponto positivo também. Outro ponto positivo aqui é a brincadeira, né, que eles fizeram aqui com as tipografias para cada seleção. Então você tem aqui a tipografia da seleção brasileira, aqui uma tipografia para a seleção do Haiti, aqui a tipografia da seleção do Marrocos, né, que parece uma tipografia árabe, comunica bem com a cultura desse país, então achei isso bem interessante. E a tipografia da Escócia. A escolha das letras, o jeito que eles brincaram com as letras, achei muito legal. Pontos de melhoria. Quando eles trocaram o sistema de numeração pelo nome dos jogadores de futebol, e aí eles colocaram aqui uma letra, né, quase que manuscrita, né, eles falaram que é uma tipografia que remete assim, à cultura urbana e às torcidas, né, então parece assim uma pinchação, não sei, né, e quando eles colocaram essas letras maiúsculas, né, chama de caixa alta, eu acho que ficou confuso aqui, né, eu fico pensando nas crianças tentando achar aqui o nome dos jogadores para poder colar a figurinha. Então eu acho que isso aqui é um ponto de melhoria, né, talvez a título de experimentação ficou legal, mas eu acho que não ficou funcional, né? Deveria repensar esse sistema aqui. Olha só esse nome aqui, ó, a entrelinha, né? Sumiu com a entrelinha aqui, ó, ficou tudo colado, né? Ainda mais assim, a gente pega nomes de jogadores de países estrangeiros, né? Já é difícil de ler. Imagina a criançada, né? Tentar achar o nome do jogador aqui com essa tipografia confusa. Eu acho que quando eles utilizaram a letra maiúscula no nome dos jogadores, deixou um pouco confuso aqui a leitura. Então esse é um ponto de melhoria. Outro ponto de melhoria, né, que eu chamaria a atenção aqui é a escolha das cores e dos elementos gráficos que eles colocaram aqui no albinho de figurinhas. Então eu achei eles bem ousados quando eles fizeram esse albinho de figurinhas. Ficou bonito, mas eu acho que a título de experimentação eles estão fazendo um trabalho acadêmico, é interessante. Mas eles têm que ter o senso crítico agora para ver se vai funcionar bem isso aqui. Eles escolheram cores escuras. Será que isso aqui comunica com o público-alvo? Será que as pessoas que vão fazer uso do albinho de figurinha, né, elas se identificam com esses elementos gráficos, com essas cores? Então isso tem que ser pensado, né? Percebe-se que o trabalho deles tem uma identidade visual forte e única, né, porque a gente consegue perceber esses elementos gráficos e as cores, né, do início aqui, passando pelo meio do trabalho, né, você consegue identificar esses elementos gráficos, até no final do trabalho deles tem aqui a presença, né, das cores, das estrelinhas, né? Então isso aqui mostra que tem uma identidade visual forte, única, né? Porém algo a se observar, a pensar se funcionou mesmo, né? E por fim, um outro ponto de melhoria, que é assim, vocês perceberam que para cada abertura de sessão eles colocaram o título aqui, né, o nome da seleção. E aqui quando a gente está na Escócia, né, você vai passando as páginas, então aqui você vai colar as figurinhas dos jogadores da Escócia, e quando você passar a próxima página, não tem nada indicando que você está numa outra seção, que aqui é para colar as figurinhas dos estádios de futebol, né, então faltou aqui colocar, né, estádios de futebol, né, se a pessoa ela passa despercebida que ela pensa que ainda está na Escócia, né. Claro que eles mudaram o fundo aqui, né, o fundo já tem o fundo no estádio, mas eu acho que faltou colocar aqui abertura de sessão, título aqui, né, indicando que você está agora na página para colar as figurinhas dos estádios de futebol. E aqui nós temos a figurinha desse grupo, né? Então você tem aqui, ó, o nome do jogador, data de nascimento, aí aqui você tem ataque, defesa, um valor que eles colocaram aqui de atleta, aqui nós temos a posição dele em campo e aqui dados pessoais do jogador, né? Tipo peso, altura e lá no fundo a bandeira do país deles. Mas é isso, esse aqui é um bom trabalho e eles ganharam 9. Aí pessoal, esse aqui é o trabalho do grupo 3, eles entregaram um exemplar do albinho de figurinhas e alguns conjuntos aqui de figurinhas.
Só que eles não estão dentro de um pacote de figurinhas, eles estão amarrados nesse barbante aqui, ó. Bom, então vamos dar uma olhada aqui na parte interna do albinho e depois eu falo os pontos positivos e os pontos de melhoria. Tem o sumário. Aqui fala sobre seções, né, dos países da Copa do Mundo. Canadá, Estados Unidos, México. Aqui começam os grupos das seleções. Eles ficaram com o Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça. E é isso, acabou. Eles imprimiram aqui, fizeram uma impressão digital no papel couché, né? Mas eu acho que eles usaram aqui a gramatura do papel um pouco grossa, né? Acho que eles colocaram aqui uma gramatura do couché 150, porque esse tipo de coisa que acontece assim, ó, o albinho rachar quando você coloca os grampos é por causa da gramatura do papel quando ela é mais alta, né? Então esse aqui é um ponto de melhoria. Acho que eles escolheram a gramatura do papel errado, né? Escolheram o papel couché, a impressão é digital, tá boa a impressão, a qualidade das imagens também estão boas, mas eu acho que eles erraram aqui na escolha da gramatura do papel. Esse é um dos pontos de melhoria. O outro ponto de melhoria é que quando eu olhei o trabalho deles, né, eu pensei assim, nossa, mas isso aqui ficou muito parecido com o albinho da Panini. Eu fui no centro da cidade, fui atrás de um albinho de figurinhas, comprei para poder fazer essa comparação aqui, ó. Aí esse aqui é o albinho de figurinhas da Panini, você encontra em qualquer banca de revista aí, R$25. E aqui a gente consegue perceber a estética, né? Muito parecida, a gente vai conseguir ver vários elementos aqui, vários detalhes do albinho de figurinha deles, muito parecido com o da Panini. Então esse aqui é uma delas, essa página aqui do sumário, por exemplo, né? Praticamente eles colocaram aqui os elementos gráficos copiando aqui a Panini, né? E aqui no sumário eles perderam a oportunidade de trabalhar um sumário interessante. Isso aqui ficou muito parecido com o sumário que você faz aqueles trabalhos de escola no Word, né? Olha isso aqui, eles utilizaram a tipografia da Panini, do albinho de figurinhas da Panini, né? Se você der uma olhada aqui, ó, é a mesma letra. Quando a gente vai fazer um projeto de design, é comum a gente fazer um negócio chamado pesquisa de similares. Então você vai lá, né, observa um trabalho de alguém que já colocou no mercado, né, faz uma pesquisa de similares. Isso você pode fazer. O que você não pode fazer é copiar o trabalho, né, igual no seu. Isso aqui chama plágio, a gente não pode fazer isso, né? Então eu acho que o trabalho deles, como eles plagiaram muito a parte da Panini, né, isso perde um pouco a originalidade, né, e mostra que é um grupo limitado na criatividade. Um outro ponto de melhoria está relacionado aqui com o espaço que eles vão colar as figurinhas. Eles esqueceram de colocar o sistema de numeração. Não colocou nem o nome do jogador. Como que a pessoa vai saber onde que ela vai colar as figurinhas? Não sabe, né? Isso foi até questionado lá no dia da apresentação. E eles ficaram brincando que a colagem ia ser assim, de forma personalizada. Cada um colava as figurinhas onde quisesse. E ficaram rindo com isso, né? Então, na verdade, demonstra que faltou, né? Uma pesquisa mais ampla, se preocupar com esses detalhes, né? Então, esse é um ponto de melhoria. Eles esqueceram de colocar aqui um sistema de numeração ou uma forma de identificação do espaço onde colar as figurinhas. O outro é a forma que eles entregaram as figurinhas, né? As figurinhas tinham que ser entregues dentro de um pacotinho lacrado. Isso estava no briefing, então não tinha como eles terem esquecido, né? Acho que deixaram para a última hora e entregaram aqui nesse barbante, né? E a outra é aqui, ó, o formato, né? Onde você vai colar a figurinha. A figurinha é um pouco maior que o formato, ó. A figurinha é no formato retangular, com os cantos retos, né? E o espaço onde vai colar a figurinha, ela é chanfrada aqui, ó, tem esse chanfro interno. Eles também apresentaram o trabalho teórico, a fundamentação teórica, né? E foi encontrado aqui diversos erros relacionados aqui à formatação das regras, né, da BNT. Vários erros aqui no trabalho teórico e um trabalho com pouca originalidade, pouca criatividade e limitado, né? Mas mesmo assim, né, considerando toda a trabalheira que eles tiveram para fazer esse projeto, né? Então eu sugeri à coordenadora que a nota deles fosse 8. E esse aqui é o último grupo, né? Eles entregaram esse trabalho aqui, que é composto por um exemplar do albinho de figurinhas. Tinha 3 pacotes de figurinhas lacrados, mais esse saquinho aqui de plástico, né, com as figurinhas. E aqui tem algumas figurinhas que nós abrimos, né? Lá no dia da apresentação, a Bruna, que é uma integrante do grupo, fez a gente abrir 2 pacotes de figurinhas que ela queria levar para ela o
uma figurinha do mascotinho. Sobrou só um pacotinho aqui lacrado. Vou mostrar aqui a parte interna do albinho de figurinhas, depois eu pontuo aqui as questões positivas e os pontos de melhoria, né? Nós temos aqui a parte interna do albinho, eles ficaram aqui com a seleção da Holanda, aqui o espaço para colar as figurinhas, seleção do Japão, eles já colaram algumas figurinhas aqui, ó, pra gente ver como é que ia ficar, seleção da Tunísia e a seleção da Suécia. Aqui você tem algumas figurinhas especiais, né, holográficas, e no finalzinho aqui, na contracapa, uma espécie de checklist, para você já marcar quais figurinhas você já colou no albinho. Os pontos positivos desse projeto já começa aqui na capa, né, na composição da capa e na impressão da capa. Então eles imprimiram uma brochura no papel couché, 115 gramas, conforme estava no edital, né, lá no briefing. E eu achei interessante porque sem pedir, né, eles imprimiram aqui no papel couché fosco a capa. Então ela ficou uma capa bem elegante, né, bem sofisticada. Isso é um ponto bem positivo. A composição da capa também, eles buscaram mostrar elementos da cultura de cada seleção, né, e fizeram uma composição bem interessante aqui. Então esse aqui eu achei um outro ponto positivo, né? Outro ponto positivo é o albinho de figurinhas que eles fizeram, lacrado, né? Tem uma tesourinha aqui indicando onde você deve cortar. Parece que eles utilizaram o papel couché aqui, viu? Não é o papel jornal não, mas ficou bom. A composição das figurinhas também, eu gostei. O nome dos jogadores. Aqui eles têm um sistema de numeração diferente, né? Lá que bate com o albinho de figurinha deles. Aqui você tem informações pessoais do jogador, a bandeira da seleção. A composição da figurinha ficou bem interessante. O ponto de melhoria no projeto deles, né, eu colocaria aqui mais a forma que eles diagramaram o texto dentro do álbum de figurinha. Então tem alguns problemas, como por exemplo, deixou o texto muito próximo da borda. Aqui, ó, isso aqui fica muito feio, né, não se faz isso. Outros problemas, esse texto aqui dessa página ficou muito grande. Então, para ficar mais interessante, eles poderiam ter colocado o texto só nesse espaço mais claro aqui, um texto menor, não precisava colocar um texto tão pesado, né, criou uma mancha gráfica escura, né, pesada. O brasileiro já não gosta muito de ler, aí ele encontra uma mancha de texto dessa aqui, ele foge na hora da leitura, né? Outra coisa também é o jeito que eles justificaram o texto aqui, ó. Eles utilizaram um recurso do programa chamado justificar forçado, né? Então aí acontece isso aqui, ó, esse tipo de coisa, fica esses espaçamentos irregulares entre o texto. Tá vendo aqui a diferença entre as manchas do texto, né? Isso aqui nós chamamos de caminho de rato, é uma das coisas mais feias que tem na diagramação. Isso aconteceu em quase todos os boxes que eles criaram aqui de texto. Então aqui tem mais um caminho de rato, aqui também tem outro caminho de rato, e aqui também. Essa parte de cá também, o jeito que eles trabalharam a diagramação, né? A letra aqui está maior que a de cá, justifica o fato deles estar abrindo aqui a seção, né, da Suécia, mas perde um pouco o equilíbrio quando você coloca as tipografias tamanhos diferentes, né. E também, se você observar, aqui tem um espaçamento próximo da borda, e aqui na seção da Holanda, né, que é o mesmo box, você já tem um espaçamento maior aqui nas bordas, ó. Então, é esse tipo de detalhe aqui, né, que vai refinando o seu projeto ou deixando o seu projeto mais com cara de amador. Eles também entregaram o trabalho escrito, a fundamentação teórica, né, seguindo aí as regras da BNT. Tiveram poucos erros na formatação da regra da BNT, então isso contou um ponto positivo para eles, né. E o trabalho em si, o projeto, né, como eles não entregaram nenhum objeto em 3D, que fizesse referência à disciplina de 3D, e eles tiveram esse problema aqui dos erros, né, então eu considerei que a nota deles parecida com a nota do segundo grupo, né? Eu sugeri à coordenadora que a nota fosse 9. Então é isso aí, pessoal. Se você tiver gostado desse vídeo aí, deixa seu like. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.